Bom, Laércio Rosas é um jovem, né? Um jovem de 51 anos. Né? Jovem, né? E assim, cheguei em São Cristóvão para morar, Anderson, com 5 anos de idade. Né? E Caramba, desde 5 anos de idade. desde 5 anos de idade que eu moro em São Cristóvão. Eu vivi uma das melhores fases que São Cristóvão teve. Então é assim, fui criado pelos meus avós, né? Minha mãe se separou do meu pai, viajou, casou novamente, eu fui criado com meus avós, eu, um irmão e uma irmã. Então, e daí estudei sempre em colégio público, em São Cristóvão. Fui cobrador de ônibus, já trabalhei como auxiliar administrativo de uma construtora e hoje profissionalmente sou encarregado de pintura imobiliária. Trabalhava da pintura. Isso. E tenho um lado que, assim, quando você não estuda para isso e desempenha bem feito, né? Eu tenho uma parte que é um dom político. Né? Eu me considero uma pessoa que eu entro e saio e converso com toda a classe política. E assim, a gente vê que você tem uma habilidade também com coordenação, né? Você estava fazendo aí uns cálculos, né? E é muito bom. Só que lá isso também, por mais que já tem mais de 50 anos, também continua estudando, né? Continuo, Anderson. Eu estou me preparando para o Enem, né? Estou querendo fazer, tenho uma dúvida. Ou eu faço história ou faço engenharia ambiental. Mas daqui até lá eu decido, né? Não, mas isso é bom porque assim, nunca é tarde para correr atrás de sonhos. Né? Não, e é assim, eu acho que um sonho você tem que ser vivido. Né? E eu sempre tive essa vontade de ser professor. Casei, algumas 5 vezes só. Isso é bom. Casei, né? Sou pai de 5 filhos. É produtor. E tenho netos, tenho bisneto. No caso, cada esposa era um filho? Não. Dividida. É dividida. Porque se for fazer conta assim, aqui, é muita conta o dia a dia. Eu tenho 3. São grandes? Tenho uma bisneta. Bisneta já? Rapaz, e você é novo. Mas é assim, comecei cedo pra acabar cedo também, né? Comecei cedo pra acabar cedo. Porque imagina, eu com 51 anos, com um filho de 2, 3 anos. Não tem paciência, não. Não tem, não. A paciência já acabou, né? Rapaz, dizem que você é meu parente. Rapaz, até um dia desse, a pessoa que coincidência. E eu me lembro que, eu acho que ali foi a primeira vez que eu estive na Câmara. Que, inclusive, naquela vez que a gente foi na Câmara, que teve a reunião... Você falou, meu parente, Thiago. Foi a reunião com o Sérgio Ribas e com Michael. Inclusive, a gente estava tratando o podcast lá pela primeira vez. E aí eu encontrei você lá, eu me lembro que eu já tinha visto você lá pela casa do meu pai. Rapaz, aí conversando, vocês que eram sobrinho de Thelma. Sobrinho de Thelma, que é minha tia também, né? Coincidência. O mundo é pequeno demais, né? O meu padrinho, né, que é marido de minha tia, é irmão do pai de Anderson. Inclusive, meu finado pai tinha uma certa aproximação com você, gostava de suas brincadeiras. Rapaz, era, porque pensa num coroa resenheiro, viu? Muito, viu? Pessoa muito boa, alegre. Na realidade, Anderson, eu nunca vi Zé com tempo ruim. Que bom, né, velho? Era porque assim, Tiaguinho, eu acho que o modo que a gente leva a vida, né, a gente não pode transparecer, porque quem é que não tem preocupações na vida? Quem é que não passa por dificuldade? Quem não tem um carnezinho pra pagar no final do mês, né? Rapaz, não me fala isso não, que Dilton Luiz, vou pagar aquele carneirinho, se preocupe não, viu? Não sei quando, mas ele mandou perguntar pelo carneiro. Já está respondido, viu, Dilton? Seu carneiro sai, viu? Rapaz, inclusive, meu pai, ele falou problemas, né? Era um dos motivos que ele bebia. Ele dizia que bebia para esquecer os problemas. Porque assim, é o refúgio que ele tinha. Era como escape para ele. Eu tenho alguns amigos, né? Que me perguntam, eu nunca vi você triste. Eu nunca vi você revoltado. Mas eu tenho para mim o seguinte, os meus problemas, os meus amigos, as pessoas lá fora, não vai resolver. E não vai resolver. Não vai resolver. E eu sou uma pessoa que você me vê sorrindo, mas quando eu tenho problemas, eu não passo para ninguém. Eu acho que cada pessoa tem os seus problemas. Você imagina você estar passando problemas para mais alguém. Então, para mim, eu sou uma pessoa, nesse lado, um pouco reservada. É interessante. Assim, realmente, eu nunca vi você assim, de cabeça para baixo, né? No tempo que a gente tá se relacionando, sempre você tá ali na alegre, brincando. Mas tem noites que eu durmo igual morcego, de cabeça para baixo. Tem noite que é meio...
Porque assim, às vezes você tem responsabilidade em casa, eu tenho responsabilidade de estudo, né? Aí eu tenho responsabilidade, né, de colaborar com uma campanha política, né? Que eu acho que é muita responsabilidade, porque você, quando cria uma parte de coordenação política, você está cuidando de futuro de uma população. Então, assim, tem dias que a cabeça ela está meio. E quando eu chego em casa, eu procuro desacelerar o meu corpo. Poder descansar, cara. Porque assim, eu procuro ir desacelerando para eu poder dormir. Eu geralmente durmo meia-noite e meia, 1 hora, quando eu tô chegando em casa nesse horário, né? E quando é 5h30 eu tô acordado. Eu agora tô dormindo tarde por causa do podcast, mas eu dormia sempre 6. No mais tarde, 8h30, 9h eu tava dormindo, cara. Admiro você. Por isso você tem essa cara de neném, olha. Ou será que é pelo café? Pode ser. E aí mandar um abraço pro meu presbítero, Aguinaldo Cardoso, tá nos acompanhando, né? Ele também esteve aqui conosco. E Daniela assim, também, sua irmã, né, velho? é isso mesmo. É interessante, Tiago, nessa questão, né, que você falou que agora tá dormindo tarde, porque até tava conversando com o rapaz, né, você passou para mim, porque muita gente acha que fazer um podcast é só ir lá e gravar. É muito trabalho, cara. Nos bastidores a gente tem muito trabalho. Imagina. Né? E assim, principalmente a gente que não tem uma equipe muito grande. A gente grava, a gente edita, a gente corta, a gente divulga, a gente... Eu tô sendo entrevistado, mas eu quero entrevistar. Pode ser. Eu tenho uma curiosidade que eu acho que todo mundo tem. Como surgiu essa ideia do podcast? Porque assim, eu gosto de analisar as pessoas. E eu vejo aqui que tem 3 pessoas, né? Tem um bastidor ali, um menino ali escondidinho. Ele fica nas câmeras. Fica nas câmeras. Então assim, eu vejo que são 3 pessoas diferentes, né? Personalidades, cada qual tem um rumo, um norte na vida. E como surgiu essa ideia? Estou entrevistando. Tô aproveitando, Interessante, vamos falar, né, porque o que é que acontece? O cara me perguntou isso hoje, a gente tava aí para participar de um portal. Como que você Então, sua quem visão? começou com essa questão do podcast foi Tiago. Tiago começou, Anderson, podcast. Tiaguinho dos grupos, foi. né? Eu gosto. Não, antes de política. A gente começando a trabalhar. A gente conheceu e não trabalhar. Conheceu no ônibus. Aí Tiago falava, podcast, para assistir o podcast. Aí eu comecei a assistir podcast. Aí eu gostei. Aí eu comecei a acompanhar podcast. Aí ficava nós dois, para assistir o podcast de Inteligência Limitada, do Igor, não sei o que, aí começamos. Aí a nossa ideia era futuramente começar um podcast. Poxa, vamos começar um podcast. Aí nesses grupos políticos, conversa vai, conversa vem. Aí foi quando o Lilo chamou a gente para conversar, para conhecer a gente. Conhecemos. Por causa do grupo do WhatsApp, por causa da gente nossas frontas. Aí conhecemos. Então, conhecemos Lilo. Aí gostamos de Lilo e começamos a pesquisar sobre Lilo e achamos Lilo um político muito bom, né? Que atua muito bem. Passou alguns dias, aí Darley, eu deixo o crédito a Darley. Darley entrou em contato comigo, olha, Diego quer lhe conhecer. Tudo bem, fui conhecer Diego. Foi eu e Tiago. Foi eu, Tiago, Lilo, Denis, Juninho também passou lá. Foi, Juninho, foi isso mesmo. Cara, o tempo passa voando, cara. Nós temos até a foto até hoje. Aí nesse encontro a gente conheceu o Diego. Eu sabia que era Diego, porque eu ouvia falar Diego. Conhecemos Diego. Aí eu fiz os questionamentos a Diego, porque ele era aliado do gestor, porque agora estava do lado contrário, ele deu umas explicações. Que é válido, até com o comentário do senhor no grupo. Eu não falei, porque eu achei que não interessa falar o que a gente sabe, né? Mas o rompimento, vamos falar que foi por causa do irmão dele, não foi nada a ver. Foi questão política. Ele falou pra gente. Mostrou e tudo aqui, tá aqui, o que foi que eu tô rompendo. Aí a gente ficou em banho-maria, tanto eu como o Tiago. A gente já tinha decidido apoiar Lilo. Mas Diego, a gente ficou em banho-maria. Aí conversei o Tiago, e agora? Vamos ou não vamos? Aí vamos deixar rolar. Passou o tempo. Aí foi quando... Chamaram a gente pra câmera. Foi. A gente viu, não sei se você lembra, mas Lilo participou de uma entrevista em Gilmar Carvalho. Nessa entrevista, Gilmar perguntou a Lilo por que ele estava apoiando Diego. Porque Diego era aliado. E Lilo respondeu. E depois desse dia, eu falei com o Lilo e disse, Lilo, eu estou com você. Se você está com o Diego, eu também estou com o Diego. Aí Sérgio Ribas queria nos conhecer. Foi quando Sérgio Ribas Darley disse, olha, tem um ex-vereador, tá assim, ele quer lhe conhecer, você e Tiago. Beleza, vamos para a Câmara. Aí foi a primeira vez que eu fui para a Câmara, foi naquele dia que você estava lá. Naquele dia, Sérgio lançou essa ideia. Sérgio disse, olha, como você e Tiago apoia o nosso grupo
E a gente vê que vocês têm uma certa habilidade em conduzir, em falar e tal. O que é que vocês acham da gente começar um podcast? Eu digo, poxa, Tiago, era o que a gente queria. Não, juntou o útil ao agradável, porque a gente já tinha planos de começar, só não sabia como, já cara. tinha tudo. A gente já Só não tinha o melhor, que era o capital. A gente já tava trilhando pra começar. Aí, Sérgio, pô, o que é que você acha de começar um podcast? Caramba, cara, nós queríamos fazer isso mesmo. Aí, beleza, ficou nessa de começar o podcast e tal. E aí, depois, né, Ricardo, ele entrou em contato com a gente e disse, olha, estamos aqui montando a estrutura do podcast e tal, e montou. Faltou algumas coisas, a gente comprou, né, eu fosse detalhar, tem algumas coisas que foi a gente comprou, e começamos. Assim, começamos com, como se diz aquele velho ditado, como é, com a cara E a coragem. e a coragem. Porque assim, aí foi quando a gente entrou em contato com meu irmão, né, pediu essa ajuda, porque ele é muito bom em Isso gravação. aqui só roda por causa dele. Se ele não tiver ali, Porque ele é o menino que acabou-se. faz tudo, cara. Edição, É o menino tudo. prodígio. É o Tá menino vendo? Nosso prodígio. Dudu. É o nosso Ele é os Dudu canta. prodígio. É, porque assim, o pessoal tá vendo aqui, mas por trás disso tem alguém que faz acontecer, rodar ele. E a estrutura aqui, para quem não conhece, Então, aí assim, a gente faz, só que não é fácil, porque a gente sacrifica. A gente tem Eu tô coisas deixando que ganhar dinheiro, pô. Todo sacrificar santo dia. Eu tenho uma oficina. pra se dedicar ao podcast. Eu tenho uma oficina. pelo jeito, se deixar, eu faço a entrevista hoje, eu termino sem ser entrevistado. É, mas Não, vamos- mas você vai contar com você e contar lá, que a gente tem nosso emprego, pô. Sai de casa todo dia da manhã e 4 horas da manhã pra trabalhar. Eu Chega tô nove. de férias, mas férias tá acabando. Oi. Mas isso aqui a gente vai porque a gente gosta, pessoal. E aqui é pro povo saber quem é Laércio, quem é Anderson, quem sou eu, quem é Dudu. Sim. Inclusive, Laísa Ellen Rosas, pai, um beijo pra cima. Ainda botou o foguetinho subindo. Minha filha, minha filhona, viu? Isso aí. Aí é, Essa é a filha do. Qual é a casamento? minha primeira, segunda, terceira, quarta filha. É isso aí. Laércio, no caso, além de cidadão, né, que estuda, que busca Pai de alcançar os família, sonhos, avô. pai de família, avô, bisavô, você também é político, no sentido de coordenação. Né? E a gente queria entender por que você Agora resolveu vem os apertos. entrar na política. Não, E daqui a quando você entrou na política? Rapaz, é uma coisa. Se eu lhe disser como eu entrei na política, eu não sei. Porque assim, você vai se envolvendo, quando você vê, você participa. Eu participei da primeira eleição política, que eu gostava, né? Que gosta, né? O Coisa pra quem Dodó. gosta. Dodó foi candidato à primeira eleição, quando ele foi candidato a prefeito. Eu participava, eu acompanhava. Eu acompanhava das equipes, né? Eu era jovem. E com isso eu comecei a tornar gosto. E graças a Deus eu sempre fui da seguinte maneira. Eu vejo, escuto, não sei. E com isso eu fui me aproximando e comecei a me tornar pessoa de confiança. Então eu comecei a participar de bastidores. E como eu sou muito abiúdo, né? Aí eu começava muito a perguntar, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Como é que pensa a política? E quando eu fui ver, estou no que eu estou hoje. Às vezes, a minha esposa Sara, né? A qual eu mando um abraço e um beijo para ela, e dizer que é uma santa, que para me aturar tem que ter coragem, viu? Então, às vezes ela fala para mim a seguinte coisa: poxa, Léo, você só tá do lado de quem perde? Mas eu já mostrei para ela que não é do lado de quem perde. É do lado que eu tenho propósitos. Que você acredita. Eu acredito. A política ela não é feita só de vitórias. Exatamente. E assim, ganhar é consequência. É consequência do projeto. E tem projeto que você sabe que é difícil de ganhar. Né? Tem coisas que você... Eu digo sempre assim, coordenação política, ela vem de sonhos. Que eu digo bem assim, Anderson é o melhor para administração cristã. Como é que você sabe, Laércio? Vamos acreditar no cara. Eu tô passando um sonho, porque nem eu sei. Então ela sempre fazia essa pergunta. E eu sou do tipo de pessoa que quando eu entro em um grupo, que eu dou a palavra, eu não volto atrás. Não volto. Então é assim, eu não vivo da política. A política não paga minhas contas, a política não faz a minha feira, a política não paga a minha energia. Não. Eu tenho minha profissão,
Graças a Deus ela dá dinheiro, né? Me afastei agora durante um bom tempo, né? Por vestir novamente mais uma camisa. E tenho minha casa própria, tenho meu carro, né? Pago minhas contas, tenho minha comida. E o meu objetivo hoje é ter minhas contas pagas e não depender de ninguém. Não faço da política um modo de sobrevivência. No caso, política para você é mais um hobby, né? É uma esperança. É claro que se eu estiver no projeto do início até a vitória, eu quero participar. Que não é nada mais do que obrigatório participar. Mas, poxa, perdi a eleição com o Anderson. Tiaguinho ganhou. Tiaguinho me chamou. Eu vou ficar com o Anderson nada, eu vou embora me agarrar lá com o Tiaguinho. Eu não sou desse tipo. Eu acho que é por isso que ninguém tem o que falar da minha capacidade política. Ninguém pode dizer, Laércio não presta, é interesseiro, se encosta. Tem algumas palavras que eu não posso dizer, né? Manhoso na política, tá com quem ganha, tá com um e com outro. Não. Nunca. Para você ver, todos os vereadores de mandato são meus amigos. Aí me pergunta, é um vereador de mandato que eu já votei. Para não dizer, né? Votei nas 2 eleições de Michael Almeida. É que também, pelo menos só irmão, né, velho? Já me perguntaram isso. Por que irmão? Por que irmão? Mas para você ver, nunca fiz. Até lançaram o card dele, a entrada dele novinho, meu. Nunca fiz da minha amizade com Michel Almeida na política um ato de ganhar dinheiro, nada. Pergunta a ele, quando ele vier aqui, se novamente, né? Nos 2 mandatos dele, se eu participei alguma vez, passei alguma coisa dele, nunca. Trabalhou pra ele? Uma fez campanha com ele? Fiz. Pra você ver, engraçado, hein? Michel Almeida, candidato a primeira vez para vereador. Eu vinha saindo do colégio, né? Lá embaixo do braço, lá em São Cristóvão. Aí ele me parou na esquina da casa dele. Lá, seu pai, sou candidato a vereador, queria que você votasse em mim. Eu disse, pai, infelizmente não dá não, já dei minha palavra. Primeira eleição de Maicon Almeida, né? Michel. Rapaz, me ajude. Quem é que você vai votar? Aí eu abri o caderno, tava o santinho dele dentro. O pai dele já tinha me procurado. E daí assim, a amizade com ele, eu chamo ele de irmão, porque às vezes a gente troca desabafos, né? Eu tenho um irmão que mora distante, mas também nunca tive um irmão assim para desabafar, e encontrei no meu amigo um desabafo. Às vezes Maicon Almeida sabe mais da minha vida do que minha própria família. Então, para mim, eu chamo ele de um irmão. Ele liga, diga, irmão. E assim, como ele também desabafa algumas coisas da vida dele, né? Rapaz, uma vez eu conversando com ele, eu disse, olha, Maicon, daqui um dia eu tô pulando fora da política. Ele disse, uma vez que você entra, não sai mais. No seu pensamento é assim também? Eu vou repetir isso, viu? No dia que você sair, eu tô pra ver. Ele disse, olha, depois que você pisa o pé dentro, não sai mais não. Ele disse que já era. Entrou na política, vira política. Porque gosta, né? O gosto, né, velho? Eu mesmo digo pra você. Eu não tenho interesse na política, mas eu gosto da coisa certa. Porque às vezes, olha, Tiaguinho, mais antes, às vezes as pessoas, ela tem um modo de ver a política como política é o político, é o cara que tem um mandato, é o cara que é candidato, mas não é. A política é a sua vida do dia a dia, é a sua política de boa convivência com o seu vizinho, é a sua política do modo que você trata os seus amigos de trabalho, é a política de você estar na rua, de você entrar numa loja. Então, assim, as pessoas têm um modo distorcido de saber o que é política, né? A política é a boa convivência, né? E a política, que a gente fala de político, ela tem 2 lados. É o cara que está no poder, que chama-se situação. E o cara que não está é uma oposição. Quando você coloca um projeto, né, de contra quem está administrando, o cara chama oposição é porque não está comendo, quer comer. Eu acho isso o cúmulo do absurdo. Não existe. Quem está comendo quer comer. Eu acho que quando você está na política e trabalha, você é bem visto. Você está na política, pega o amendoinzinho, né? Meu amigo Beto Som, como ele chama. Tiaguinho que vem sabe, quando ele pega o amendoinzinho e fica em casa, um cara desse é incompetente. Um cara desse é incompetente. Então, pra mim, a política é isso.
E assim, tudo é política, né? A política é importante. No meu caso, eu nunca gostei de política. Eu era aquele eleitor que votava por votar. Ia lá, obrigatório, pá. E onde veio parar? Então, aí acontece que em 2016 houve aquelas primeiras manifestações, né, com relação à insatisfação da passagem. E entrou e chegou o impeachment de Dilma. Naquele momento foi que me abriu o gatilho. Poxa, por que Dilma saiu? Porque eu gostava dela. Né? Boa sua colocação. Eu era. Porque assim, ele fazia o rei. não, eu era. Depois eu tenho Peraí. algumas explicações para lhe dar a respeito de Dilma. Não, também. peraí. Eu era petista, pô. Eu votei em Lula no segundo mandato, quando eu comecei a votar. Primeiro com 16 mandato, anos. primeiro mandato eu votei nele. Votei em Dilma. Eu votei em Lula Na no primeiro segunda, mandato. Era Laércio e Dilma, eu fiquei em dúvida. Votei em Dilma de novo. Aí quando ela caiu, aí eu comecei... Peraí, o que é que aconteceu? Aí eu comecei a me aprofundar na política. Quando eu me aprofundei na política, eu vi, poxa, eu tô do lado errado. Porque eu tô do lado de pessoas que não representam os meus valores. Aí eu me interessei por política. Aí vamos dizer que em 2017 eu me interessei por política. Quando foi em 2022, nas eleições presidenciais, foi que eu me interessei pela política de São Cristóvão, porque até então não me interessava. É tanto que eu votei no atual prefeito 2 vezes. Eu votei. Me arrependo? Me arrependo. Não vou mentir. Mas o bom é que você se arrependeu. Eu me em tempo, arrependo. viu? Né? Eu me Mas eu ia falar arrependo. pra ele antes, porque antes era focado só no nacional. Eu foco Olha era pra cá, nacional. velho, Eu olha não pra cá olhava também para um São pouquinho. Cristóvão. Aí quando eu vi que São Cristóvão, no caso, porque eu sou oposição ao atual presidente, né? Ele recebeu mais voto do que o outro. Aí eu vi, poxa, aqui em São Cristóvão, quem teve mais voto foi Lula. Eu falo que eu sou conservador e tal. E aí eu, poxa, eu tenho que olhar para a política de São Cristóvão. Porque queira ou não queira, o atual prefeito ajudou ele e tal. Aí foi quando eu me despertei para São Cristóvão. E aí eu vi que eu estava errado em ter apoiado ele 2 vezes. Mas política é isso, cara. Às vezes eu paro e penso, né? Porque muitos cristãos, daí eu falo aos meus irmãos na fé, porque muitos pensam que cristianismo e política são distintos. Mas quem cria as leis, quem administra o país, quem contribui de uma certa forma para atrapalhar a nossa vida ou não, são os políticos. Verdade. São os políticos. Né? Se eles Quem vão... conduz nossa vida são os políticos, velho. A verdade é essa. Então, pô, se eles vão botar leis que vai favorecer causas que nós cristãos somos contra, são eles. Então, Isso. assim, no meu caso, eu não sou contra irmãos que não veem importante, mas no meu caso, eu vejo como importante.